Vamos mudar um pouquinho, já que você falou um pouco da questão dos custos aí, dos impactos do diesel nas operadoras de transporte. A Mercedes, ano passado, anunciou para a imprensa aí a entrada na era da eletromobilidade, e parece que agora está chegando cada vez mais perto aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre o ônibus elétrico, quando é que ele entra em operação, como é que está isso, a gente tem informação de encomenda, o que você pode falar? Tá, então a tecnologia elétrica, a Mercedes já tem uns 4 anos, através do produto e-Citaro lá na Europa, mas num conceito diferente, é um carro por perfil europeu, veículo integral e tudo mais. E por que a Mercedes decidiu investir agora, ou mais, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, no desenvolvimento desse produto para o Brasil? Primeiro porque é uma tecnologia que veio para ficar. Ela veio para ficar porque ela é emissão totalmente zero de CO2, zero de... Eu não digo na cadeia total, tá? Não digo na cadeia total, eu digo na operação do ônibus, ele é emissão zero. Então é zero de CO2, zero de NOx e zero de material particular. Sem contar que ele tem uma redução de nível de ruído significativa. Ele só não é zero porque tem material rodante, tem um pneu que também faz algum tipo de ruído, mas é um ônibus extremamente silencioso. Então, ele é uma solução técnica muito interessante, e a Mercedes, sendo líder aí de mobilidade no mundo, ela tem a obrigação de contribuir com esses desafios climáticos aí do nosso planeta. Então, esse é um ponto bastante importante que decidiu a gente investir mais no Brasil. O segundo, uma lei que você sabe, em São Paulo, então até 2027, a frota tem que ser reduzida em 50% de CO2, e até 2037, 100% de redução de CO2. Nós estamos falando de uma frota de 13.600 ônibus. Então, você imagina o tamanho do volume que teria, né, até 2027. A gente só tem tecnologia 100% livre de emissões, só o elétrico. Futuramente vai ter o hidrogênio. Até lá, nós temos outras alternativas. Nós temos o biodiesel, o biodiesel plus, o HVO, tudo isso daí são soluções que a gente considera ponte, né, para a implementação do elétrico e também para a combinação das duas tecnologias. Eu só vou fechar um pouquinho aqui o vidro, porque você está ouvindo muito barulho ou não? Não? Para mim está tranquilo. Então vamos embora. Então, eu estava falando dessas tecnologias. Elas vieram para ficar, porque são emissões zero. Existe uma lei em São Paulo que exige a implementação substituição, de ônibus elétricos, e nós temos também o amadurecimento de todos os agentes responsáveis por essa inovação. Quem são esses agentes? Os fabricantes, qual eu me incluo, o poder público e os operadores. Precisou um amadurecimento nesses últimos 5 anos, porque o empresário não queria ouvir falar no elétrico até então. Hoje, o empresário já tem conhecimento sobre o que é o elétrico, já pesquisou, já viu que não é um bicho de 7 cabeças, já viu o que precisa fazer para ter esse ônibus elétrico, que modificação precisa fazer na empresa, infraestrutura da rua para a garagem, da garagem até os carregadores, até o ônibus. Até então não existiam tantas empresas. Hoje você tem mais fabricantes de ônibus elétrico hoje, já tem vários surgindo a todo momento. Você tem empresas que só fazem infraestrutura e fornecem energia elétrica. Tem aí até as empresas que são produtoras de diesel. Elas já estão
bastante envolvidas no fornecimento de energia elétrica. Sim. Então, todos esses agentes tiveram um amadurecimento, empresário, fabricantes e, mais importante, aliás, não menos importante, o poder público. Porque não há como implementar essa tecnologia se não houver subsídio. Então, assim, o município que tiver mais avançado nessa discussão está mais próximo da eletrificação, ainda que em percentuais pequenos. Uhum. Agora, se o cara não consegue separar tarifa de remuneração técnica de uma tarifa pública, esse não vai conseguir implementar tão cedo. Então, esse amadurecimento do poder público já tem em alguns municípios. Então, quem discute elétrico hoje? São Paulo, Bahia, Salvador, Espírito Santo, Brasília, não? Curitiba? Curitiba, Brasília ainda não. Então, assim, tem pelo menos esses municípios. O Rio de Janeiro, né, que você conhece bem, pretende fazer uma licitação e incluir aí pelo menos uns 60, 65 veículos elétricos. Então... Tá difícil de sair essa licitação aqui do Rio, né? Tá bem difícil. Mas assim... Lá vai. A gente podemos até comentar depois, mas eu diria assim, tem solução, é só um pouco de paciência e também comunicação, né, do poder público, abrir as portas para escutar o que está acontecendo, quais são as limitações, por que não dá esse caminho, vamos por esse caminho, faça assim, que assim você vai ser feliz, assim você não vai ser feliz. Então, o Eduardo Paes, ele está tentando encontrar o caminho da felicidade, mas tá tortuoso. Mas é que tem que conversar. Se não conversar, não dá. E não sai. Então, assim, é um pouco de paciência e a gente precisa... só voltando um pouquinho nesse tema aí, que eu acho que interessa para você também, o Rio de Janeiro está com uma boa intenção de fazer uma renovação do BRT. Sim. Mas o que talvez o Rio não contasse é que a cadeia logística mundial está sofrendo um impacto muito grande que são reflexos da pandemia, mas que causaram, de fato, um colapso na cadeia logística e que está dificultando bastante a produção de veículos. Uhum. Então, eu falei para você, o mercado esse ano vai ser maravilhoso. O grande desafio vai ser produzir. Encomenda vai ter, né? Encomenda vai ter. Na pandemia, tinha produto e não tinha cliente. Agora, tem cliente e está com um baita desafio de logístico. Não é que os fabricantes não têm capacidade, não têm mão de obra, não têm slot para colocar carro. Não é isso. Isso aí tem. A Mercedes tem condição de produzir mais de 1.000 chassis por mês. Não é esse o problema. O problema está sendo a falta de componentes, né? Em especial, componentes eletrônicos, módulos que abastecem toda a indústria mundial. Então, esse é um ponto bastante crítico. Se o poder público faz uma licitação e fala assim, Walter, você tem que entregar 150 ônibus até final do ano, articulado. Com as incertezas que nós temos hoje, se não houvesse uma cláusula de multa no fornecimento, eu diria para você que todo mundo participaria. Mas as incertezas hoje são enormes e as cláusulas de multa elas são pesadas. E por essa razão, esse é um dos pontos, né? Tem muita coisa que a gente está discutindo aí com o poder público aí no Rio. A SMTR tem uma turminha muito dedicada e com boa vontade de fazer a coisa acontecer,
e eu quero apoiá-los nesse sentido. Então, é ajustar prazo de entrega, é ajustar cláusula de multas, é dividir lotes, estender um pouco mais, né? Então, ao invés de ter 300, 350 ônibus, 400, 500 ônibus esse ano, divide isso em mais anos. Por quê? Porque a indústria hoje vive um momento... Um drama, né? Totalmente atípico. Não vai ser assim para sempre. Mas hoje é.